Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia meditar na Palavra de Deus, hoje 2 Samuel, capítulo de número 17. Seja bem-vindo, você que chegou agora. O nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Aproveitando, meu querido irmão, eu queria fazer um convite a você que é de Lajinha, região. Nós, no dia 19 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, teremos a nossa terceira festa, a terceira edição da Festa das Crianças. A gente sempre fez essa festa, a igreja sempre celebrou, mas há poucos anos, né, no caso essa é a terceira edição, nós começamos a fazer algo maior proporção. E nas duas últimas edições nós tivemos mais de 1.000 crianças conosco, celebrando o dia delas nessa semana especial, né? Nós sabemos que o dia das crianças é dia 12, no sábado agora, mas nós vamos comemorar dia 19. Então, meu querido irmão, preste atenção. Dia 19 de outubro, você não pode ficar de fora. Nos ajude a divulgar. Se você quiser nos ajudar também, como voluntário servindo, ou quem sabe até mesmo financeiramente, porque não fica barato fazer uma festa dessa. E a nossa associação não tem qualquer tipo de ajuda de verba pública, qualquer auxílio vinculado à política. Nós não, a nossa natureza não condiz com isso, né? Nós sobrevivemos e fazemos tudo que fazemos graças ao apoio de voluntários, muitos amigos da infância, empresas aqui também da nossa região que nos ajudam, as cooperativas, Cicobi, Cocafé, tem nos ajudado a levar esse trabalho adiante. Não é à toa que nós existimos desde 2016, formalmente desde 2017, estamos avançando, já estamos em 3 locais, aqui em Lajinha, no Distrito do Prata e também em Laranja da Terra. Pretendemos expandir ainda mais o trabalho lá. E eu queria contar com você. Vou deixar aqui os vídeos, as imagens, se você puder divulgar, orar por esse evento e também, meu querido irmão, compartilhar. Lembrando que pela manhã nós vamos ter uma parte maravilhosa, onde nós vamos ensinar sobre o amor de Deus, e à tarde nós vamos ter os famosos brinquedos aí. Então, conto com você para nos ajudar aí nessa divulgação, e desde já, muito obrigado pela sua atenção. Vamos lá para o capítulo 17 de 2 Samuel. É um capítulo, meus irmãos, que vai falar muito, parece que não, mas vai nos mostrar muito sobre o que é a verdadeira liderança. No capítulo 17 nós vemos aqui Absalão chegando aonde ele queria, ele chegou ao poder. Como é que ele chegou ao poder? Ele planejou, ele arquitetou, ele ganhou o coração dos homens, ele enganou os homens ali que iam conversar com Davi, ele encontrou os aliados certos. Aitofel gozava de reputação. Vamos lembrar que Aitofel tinha um laço familiar com Batseba, era avô de Batseba, pai de Eliã, um dos valentes de Davi, pai de Batseba, aquela mulher com quem Davi cometeu o adultério e acabou ali assassinando Urias, o Eteu. Eu não sei, meus irmãos, mas eu acredito que sim, há grande probabilidade de que Aitofel nutriu por Davi um grande desprezo velado, uma intenção realmente de se vingar no momento certo. E Absalão também, por causa do seu pai não corrigiu o seu filho mais velho, Aminon, que havia estuprado a sua irmã Tamar, e Absalão também nutriu um ódio por seu pai, um desgosto, e agora ele estava disposto a destruir Davi e aqueles que estavam com ele. E aí, meu querido irmão, por que eu falei que esse texto fala para nós sobre liderança? Porque muitas vezes a pessoa chega ao poder, só que poder e autoridade é uma coisa totalmente diferente. Porque às vezes a pessoa chega a um lugar onde ela tem poder no sentido de dar ordens, ela tem um poder hierárquico, como o caso de Absalão aqui, que havia temporariamente sido estabelecido como rei, mas Absalão não tinha verdadeiramente autoridade. Por quê, meu querido irmão? Qual que é a diferença de chegar ao poder e ter autoridade? É porque eu acredito que a verdadeira autoridade, aquela luz da palavra de Deus, ela não é imposta. Ela não é imposta, ela é conquistada. O próprio Jesus, nós podemos perceber que é o cabeça da igreja, que tem toda a autoridade no céu e na terra, onde você leu no Evangelho que Jesus, que é o nosso principal modelo, impôs, chegou afirmando. Uma das únicas vezes que ele diz isso foi nos dando exemplo. Lá na ceia, quando ele lavou os pés dos discípulos naquela posição humilhante, a bacia estava ali, ninguém tomou iniciativa. Pedro não tomou, Judas não tomou, Tomé não tomou, mas Jesus tomou iniciativa e lavou o pé de todo mundo, servindo de maneira humilhante. Ficou de pé e disse: vocês me chamam de Senhor e dizeis bem, porque eu sou. E se eu sou Senhor, se eu sou Deus, se eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Então, meu querido irmão, a afirmação de Jesus é para que a gente amasse, para que nós fôssemos bons, para que nós o imitássemos. Porque se fizermos isso, pode ter certeza que vocês vão conquistar também a autoridade. Aquela autoridade que Jesus tem, ele também transmite à sua igreja na medida que a sua igreja parece com ele. A gente sabe que apesar da queda de Davi era um homem bondoso, segundo o coração de Deus. A história de Davi é um alerta para todos nós. Eu, vocês que estão aí buscando a Deus com toda sinceridade, dia após dia, orando todos os dias, lendo a Bíblia, meu querido irmão, você está sujeito à queda. E a queda, muitas vezes, nos faz pensar que nós somos uma fraude, que nós não somos de verdade. E a gente sabe, meu querido irmão, que nós podemos até cair, mas a obra que Deus fez em nós pelo Espírito Santo, ela é irreversível. Ainda que a gente caia no lamaçal, nós vamos sempre entender
que ali não é o nosso lugar. E Absalão, então, ele chegou ao poder, mas ele chegou ao poder sem ter autoridade. Como é que eu provo isso? Ele chegou ali, um dos seus conselheiros era Aitofel. Aitofel não estava nem aí para Absalão. Na verdade, Aitofel, na minha interpretação, ele estava pensando em si mesmo. Quando Absalão estava ali, depois de ter coabitado com as concubinas, Aitofel criou uma confiança e disse assim: se esse garoto aceitou uma loucura dessa, que Israel toda deve estar escandalizada, ou vocês acham que Israel viu tudo aquilo acontecendo e na lei está escrito que um homem que fizesse isso com seu pai merecia a morte? Vocês acham que Israel estava aplaudindo? Não, meu querido irmão. A popularidade de Absalão deve que estava lá embaixo. Eu vou mostrar para os irmãos que nós temos aqui traços que dá para perceber isso. Então a gente deve pensar que além da vingança, talvez Aitofel estava planejando era eliminar mesmo a casa de Davi, acabar com Absalão e tomar para si a posição que as pessoas já atribuíam a ele. Porque o texto vai nos dizer que o que Aitofel falava era tido como um conselho de Deus. Tamanho era o prestígio desse homem ali dentro da corte de Davi. Então agora ele chega para Absalão e diz: Absalão, me dá 12 mil homens e eu irei. Aitofel era o conselheiro, mas ele diz: eu irei contra Davi, e o povo que está com ele vai ficar com medo, vai fugir, vai deixá-lo, e nós vamos matar a Davi, e eu vou trazer todo o povo de volta. Vou trazer o povo a você. Na verdade, meu querido irmão, Aitofel, se ele matasse um herói como Davi era, o que ia acontecer? A fama iria ficar para ele. As pessoas iriam temê-lo, com certeza. Só que Absalão, jovem, ele quer saber o que o Sai tem a dizer. E ele manda chamar, então, se vocês lembram do capítulo anterior, esse era aquele conselheiro mais idoso que Davi falou: olha, volte e tente frustrar os conselhos de Aitofel. E lembra que Davi pediu a Deus para transformar o conselho de Aitofel em loucura? O primeiro conselho, que foi uma coisa absurda, Absalão topou. O segundo, que era uma coisa lógica, atacar enquanto eles estão cansados e tudo. Absalão quis ouvir uma segunda opinião. E o Sai, ele chegou e disse assim: olha, o rei, nesse caso aqui, o conselho de Aitofel não é bom. Porque Davi, ele começa a colocar um medo no coração. Davi é um herói. Davi e seus homens estão nervosos, estão furiosos como uma ursa roubada dos seus filhotes. E o Senhor começou agora. Se Davi e seus homens tiverem êxito, o povo vai desanimar em seguir o Senhor. Então faz o seguinte, faz uma convocação. Junta o povo como a areia do mar. E vá até eles, em que não sobre nada. E aí, todos que estavam ali cercando Absalão, uma turma de bajuladores, porque não acreditavam na sua autoridade, mas ou estavam ali por medo, ou estavam ali por interesses, como Aitofel. E aí, meu querido irmão, essa é a diferença de estar no poder e de ter de verdade autoridade. Quando você tem autoridade, meu querido irmão, as pessoas serão leais a você. Quando você só tem o poder, e às vezes é um poder imposto, às vezes é um poder usurpado, às vezes é um poder ilegítimo, como era o de Absalão, as pessoas vão cercar você por interesse. É muito triste a gente perceber que o nosso país é um país muito carente de referências. Nós não temos grandes heróis da história. É por isso que nosso povo, quando surge alguém que a gente percebe que chegou ao poder, as pessoas se aproximam. A verdade é que a maioria das pessoas se aproximam com segundas intenções. Se aquela pessoa não servir, porque a maioria das pessoas é assim mesmo, nós não valorizamos de verdade os outros, nós rotulamos essas pessoas de acordo com a nossa conveniência. Se não servem, são pessoas importantes. Se não nos servem, nós rapidamente nos afastamos, mudamos de lado, etc. E tal. Então, meu querido irmão, nosso país é muito carente de exemplos verdadeiros, de bom proceder, de caráter. É por isso que eu digo a você, meu irmão, se você tem isso dentro de casa, agradeça a Deus. Eu posso dizer, eu sou um dos seres humanos mais privilegiados de todo o universo. Por quê? Porque eu nasci, a mulher que me gerou é uma mulher extraordinária, temente a Deus, um exemplo maravilhoso. Meu pai também, um homem temente a Deus. São perfeitos os meus pais? Não, mas tem caráter, tem dignidade, tem postura, tem honestidade. Eu nunca vi os meus pais passarem vergonha em termos da sua relação com o próximo. Nunca vi. Sempre honestos, dignos, pobres. Sim, nós tivemos uma vida muito difícil, mas uma vida de dignidade, de honestidade diante do Senhor. Então preste atenção. Meu querido irmão, quem chega pelas vias erradas, como é o caso aqui de Absalão, não precisa contar que vai alcançar êxito. Não, vai ter só interesseiro ao redor, gente procurando atingir os seus próprios interesses. Nunca vai ter gente leal, até quando o conselho parece ser bom. No caso de Aitofel, o conselho dele foi rejeitado, e aquilo, você vai ver o que aconteceu. E aí, o Sai dá aquele conselho assim que parece ser muito mais cruel do que o de Aitofel, porque Aitofel, em tese, pretendia matar só Davi e trazer o povo de volta. Agora, o Sai disse que queria matar todos. Ele corre, então, avisa uma empregada que avisa aos sacerdotes. Aqueles homens, então, saem para poder avisar Davi, um jovem vê e fala para Absalão, Absalão manda perseguir esses dois,
E perceba como Absalão já não tem autoridade. Eles entram então numa casa, e naquela casa ali havia um poço. Eles entram no poço, a mulher rapidamente estende ali um pano, colocam cereais, como se estivessem separando ali os cereais no solo. E os soldados procurando, falam assim, olha, você viu 2 homens? E eles disseram, olha, já atravessaram o ribeiro. Então aqueles homens partem para procurá-los, eles saem do poço, vão avisar Davi. Perceba que Davi não estava mais no poder, mas ainda continuava tendo autoridade. Havia pessoas fiéis, sabe por quê? Porque Davi plantou isso, meu querido irmão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus na maior parte do seu tempo. Um homem leal, um homem fiel, um homem justo e um homem temente a Deus desde a sua juventude. O erro de Davi foi um erro, foi uma queda, mostrou o potencial que ele tinha para o mal. Mas o Espírito do Senhor não deixou Davi. E o Espírito do Senhor fez que Davi semeasse muitas coisas para que ele pudesse continuar colhendo a sua autoridade. Já Aitofel, arrependido do que fez, porque ele apostou tudo em Absalão e percebeu que agora o seu conselho havia sido rejeitado, Aitofel era tão cheio de si que ele achou que aquilo era o fim. Ele estava tão certo que ele teria êxito, que diz o texto, que ele arrumou seu animal, voltou para sua terra, deixou sua casa em ordem e depois se matou. Era o fim para Aitofel. Era o fim. Agora, meu querido irmão, você vê Davi, no finalzinho aqui do capítulo 17, diz que ele, com a ajuda desses homens, ele atravessa então aquele ribeiro, ele atravessa o ribeiro, e quando ele chegou a Manaim, começa a vir até ele. Veio Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, aquele com quem Mefibosete morava, Barzilai, o gileadita, Rogelim, e trouxeram para eles camas, vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhado, ovelhas, queijo e leite de vaca. Levaram a isso Davi para que comessem ele e seu povo, porque diziam, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Presta atenção, meu querido irmão. Um rei sem trono, um rei sem casa, sem palácio, sem nada. No deserto, um rei desterrado. Longe do símbolo de poder, sem coroa, sem trono, a gente percebe que ele fugiu sem roupas reais, cabeça coberta, roupas rasgadas, descalço, um rei maltrapilho no deserto, mas ainda continua com a autoridade que foi conquistada. Por isso, meu querido irmão, quero deixar essa palavra para você. Você, na sua vida, vai exercer muitos papéis, e alguns deles são papéis de liderança. Nem que seja aquela que a gente exerce sobre nós mesmos, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, mas é algo que nós trabalhamos também, lutando contra a carne. Então, meu querido irmão, seja um líder na semelhança de Jesus. Não seja um líder como Absalão. Não seja mais do mesmo. Não seja aquilo que você condena. E não seja isso na sua escola, não seja isso no seu trabalho, não seja isso na igreja, não seja isso na sociedade. Não seja alguém que usa de esperteza, de sagacidade, para poder alcançar seus objetivos. Não, meu querido irmão. Use de honestidade, de caráter, de honra, de clareza nas suas posições. E pode ter certeza, meu querido irmão, você vai alcançar autoridade. Não porque você impõe, mas porque você dá exemplo. E aquela pessoa que alcança autoridade, não importa o contexto em que ela está. Se ela é uma pessoa de caráter misericordiosa, pode ter certeza que mesmo em situações onde, como a gente costuma dizer, né, uma hora a gente está por cima, outra hora a gente está por baixo, uma hora nós alcançamos, logramos êxito, outra hora nós fracassamos. Mesmo assim, irmãos, essa pessoa vai continuar contando com autoridade. Quem tem autoridade é servido. Quem tem autoridade, imitando Jesus, serve. E no tempo que precisa, é servido, assim como foi Davi. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para poder meditar aí em 2 Samuel capítulo 18. Até mais.